Agora, quero trazer um destaque que chega de Brasília. A obstrução da oposição na Câmara dos Deputados tem surtido efeito e preocupado a mesa diretora da Casa. Nas atividades do plenário desta terça-feira, estavam pautados 9 projetos de lei e um requerimento de urgência para serem debatidos. Mas a ação dos conservadores fez a sessão terminar com a votação de apenas uma medida provisória. Preocupado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, teve uma conversa ao pé do ouvido com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, após o fim do expediente. De acordo com o parlamentar, Motta pediu para aliviar a obstrução, pelo menos nas reuniões das comissões, já que os colegiados precisam votar as atas para liberar as verbas das emendas parlamentares até esse fim de semana. Sóstenes, porém, afirmou que a oposição se manterá irredutível. Além de travarem a Comissão de Educação, o presidente da Comissão de Agricultura também anunciou adesão à obstrução, além de outros colegiados que também devem paralisar e, naturalmente, impactar nessa negociação. E aí vai forçar Hugo Motta a pautar o requerimento de urgência do projeto da anistia. Essa é a estratégia. Você, Cristiano Beraldo, obstrução em vigência, em curso, fez com que Hugo Motta pedisse para Sóstenes: vamos aliviar, pelo menos nas reuniões das comissões, porque precisamos liberar as emendas parlamentares. E aí, dito e feito, né? Ele deu a informação que o Sóstenes precisava. Ah, é? Aí que nós vamos, então, obstruir. Ou seja, nas técnicas de negociação, alguém errou aí. Enfim, o que a gente precisa considerar a partir dessa descida de cartas de Hugo Motta e essa informação que ajudou muito o Sóstenes Cavalcante, hein, Beraldo? Renato, tomara que tenha sido inaugurado hoje um novo momento do Congresso Nacional. Porque usar esse argumento de liberação de dinheiro, de verbas, de emendas parlamentares, e nem isso sensibilizar deputados, realmente mostra que tem alguma coisa diferente acontecendo. O difícil é nós sabermos se essa decisão firme será mantida por todos os deputados e todas as deputadas, mesmo com a pressão que haverá do governo, do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, que se colocou nessa posição de usar o argumento do dinheiro e que agora, naturalmente, vai falar com todos os deputados para dizer: olha, se você continuar aí, aquela emenda que você queria mandar lá para o seu município, ela não vai ser liberada. E aí fica esse jogo de forças. Se houver caráter, se houver honra, se houver responsabilidade por parte dos parlamentares, eles vão se manter na obstrução em defesa de uma causa justa que estão defendendo. Se cederem pelo o canto da sereia do dinheiro das emendas, mostram que o caráter nunca esteve presente e que continuarão jogando esse jogo nojento da política de Brasília. Para a audiência entender, obstrução é um conjunto de medidas previstas no regimento para atravancar os trabalhos, né? Atrasar, postergar. Não tem nada fora da lei, mas nem sempre é utilizado, só em momentos muito importantes, né? É uma última cartada, digamos assim. Mas você, Motta, a obstrução em vigência é esse pedido de Hugo Motta para que a oposição alivie, pelo menos para votar as atas que permitiriam o repasse das emendas parlamentares. Hugo Motta tem lidado mal com essa questão que envolve o PL da anistia, Motta? É difícil dizer, Canhato, porque ele já deu declarações potencialmente conflitantes sobre esse assunto. E eu entendo que a posição dele não é fácil. Ele está presidindo a Câmara dos Deputados num momento muito difícil da história brasileira. Eu já expressei aqui minhas dúvidas quanto à sustentabilidade de um projeto de anistia. Minha dúvida é: aprovada a anistia, o que vai acontecer depois? Essa anistia vai sobreviver? Se vocês entendem o que eu estou dizendo. De qualquer forma, o projeto de anistia é um projeto muito importante e o deputado Sóstenes Cavalcante está fazendo muito mais do que simplesmente lutar pela liberdade de pessoas que não deveriam estar presas. O deputado Sóstenes Cavalcante está lutando para restabelecer a autonomia e a independência
do Congresso Nacional. Pois é, o Dávila também vai trazer a impressão dele sobre essas articulações, essas negociações, o pedido de trégua feito por Hugo Motta e, naturalmente, a maneira como a oposição tem se comportado, né? Se mantendo firme a esse propósito de obstruir os trabalhos, a não ser que seja pautada a urgência, né? O requerimento de urgência para que aí a apreciação aconteça diretamente em plenário. Dávila. Anistia tornou-se questão de honra para a oposição e parece que o presidente Hugo Motta se esqueceu da sua promessa durante a sua campanha para a presidência da Câmara. Portanto, uma questão de honra para a oposição não pode ser negligenciada pelo presidente da Câmara. Esse cabo de guerra vai custar caro ao Congresso e, principalmente, a credibilidade de Hugo Motta na presidência da Câmara. Portanto, quanto mais cedo ele resolver honrar a sua promessa, colocar esse projeto em votação, melhor para ele, porque o desgaste para a sua autoridade e liderança pode ser fatal no início do seu mandato no comando da Câmara. É um momento muito importante para o Congresso Nacional. É um momento em que o Congresso vai ter que mostrar se ele vai agir pensando na população e naquilo o que a população demanda, isto é, justiça, ou se vai apenas buscar fazer média com os interesses corporativistas. A oposição deu prova de que, desta vez, não vai ceder ao corporativismo. Afinal de contas, Caniato, esta assinatura das atas nas comissões é fundamental para liberar aquelas emendas que não foram liberadas no ano passado por causa de uma decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino. Então, isto vai parar a movimentação não só de recursos, como também de projetos no Congresso. E só tem um jeito para destravar esse nó, é colocar em votação o projeto da anistia. É isso. Obstrução em vigência, né? Em funcionamento, oposição travando os trabalhos na Câmara dos Deputados, e aí essa manifestação feita por Hugo Motta, a Sóstenes Cavalcante, ele que é o líder do PL na Câmara dos Deputados. Recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil, a notícia em destaque, as articulações em torno do projeto da anistia, o PL da anistia, oposição com uma estratégia de travar os trabalhos na Câmara, porque argumenta que é preciso pautar a urgência, o requerimento de urgência para votar o PL da anistia diretamente em plenário. Mas não há o entendimento, não há acordo nesse sentido. E aí, claro, que a oposição se utiliza do grande número de deputados para obstruir os trabalhos na Câmara dos Deputados. Deixa eu só chamar o Beraldo, daqui a pouco a gente vai ter um convidado especial para tratar dos aspectos que envolvem PL da anistia e também adesão de outros partidos a essa iniciativa. Beraldo, dá para a gente refletir e talvez projetar qual é o receio de Hugo Motta com o PL da anistia, porque ele tem se afastado de algo que, logo no início da sua presidência, ele concedeu uma entrevista a uma rádio da Paraíba, dando toda a pinta e sinal de que essa era uma pauta defendida por ele, que possivelmente isso seria pautado muito em breve. Isso sem levar em consideração todas as tratativas em torno do nome dele, né? Apoiado por Arthur Lira, e já havia o entendimento de que essa era uma questão pacificada, né? Já havia um fechamento de questão sobre o PL da anistia. Neto, o Japão é muito longe, né? O voo é longo, e aí a conversa de pé de ouvido entre o presidente da República e o presidente da Câmara pode ter ali desdobramentos e compromissos que são assumidos que a gente nem imagina. Agora, uma coisa importante, até para a nossa audiência entender, é que fazer obstrução requer muito trabalho, conhecimento do regimento e disposição, porque você às vezes tem que ficar ali horas de pé no plenário e discursando e buscando ali no regimento artifícios para impedir que as pautas avancem, e nas comissões da mesma forma. E trago um exemplo, Caniato, que aconteceu essa semana no Senado norte-americano. O senador Cory Booker,
que é do estado de Nova Jersey. Ele foi prefeito de Newark, inclusive. Eu o conheci há uns 10, 15 anos, na época que ele era prefeito, uma cidade grande do estado de New Jersey. Muitos brasileiros moram lá. E ele foi um prefeito muito popular, era uma pessoa simpática, e está no Senado norte-americano, se não me engano, já no seu segundo mandato, e fez um discurso de 25 horas para marcar posição contra o governo Trump. Ele, um senador democrata. Agora, nos Estados Unidos, esse tipo de ação ela é muito midiática, mas ela tem pouco efeito sobre o trabalho da casa. No Brasil, não. Você consegue instrumentos para ir atravancando o avançar dos trabalhos legislativos e, com isso, fazer uma obstrução que não deixa a casa andar para lugar nenhum. Só que a oposição tem que se dedicar a sério a fazer isso de uma maneira efetiva.